Então, vamos lá? Continuando aí, a gente vai para mais uma resolução aí, né, das nossas questões do ENARE de 2025. Agora a gente vai para uma outra questão, que é a questão 88. Quando a gente pensa, né, nessas questões, agora a gente vai perceber que ele também continua, então vocês estão observando que as questões do ENARE, elas são todas voltadas em estudos de caso, para você fazer uma resolução como um bom, né, intensivista, um bom clínico, né, um bom atendimento de APS ali que você tenha, né, então é mais ou menos isso. Então, presta atenção, esse contexto agora, na questão 88, fala sobre hipertensão arterial sistêmica, ok? Tá? E é importante a gente observar, né, bem detalhado esse contexto, ok? Para que a gente consiga, né, entender e interpretar bem. E eu já coloquei ali embaixo que ela foi anulada, né? Então, só para vocês entenderem aí, né, não tinha resposta nessa questão, mas vamos entender o contexto aí. Então, olha lá, vamos para a pergunta. José, 55 anos, hipertenso há 3 anos, em uso regular de medicação. Vem para a consulta de rotina apresentando uma pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Após exame clínico, conclui-se que tem baixo risco cardiovascular. Nesse caso, a conduta é... Aí vamos pensar agora, vamos lá lembrar lá do manejo. Lá no manejo de hipertensão arterial sistêmica, a gente vem com várias atualizações, inclusive atualizações recentes dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora no ano passado, 2025, né? Então a gente já teve uma mudança aí que chocou a comunidade, né, principalmente de saúde, né, onde a gente já tem uma pressão de 120 por 80 como um fator predisponente para a hipertensão, né? Olha que choque, né? Todo mundo pensando 120 por 80 era bom, e hoje nós temos um fator de predisposição a diabetes com essa pressão que a gente passou a vida inteira achando que era boa, né? Então, quais são os critérios que a gente tem hoje atualizados para que a gente identifique um paciente de pressão arterial? Então, a primeira coisa, dentro desse diagnóstico, vem lá do consultório, né? Então, você vai estabelecer os valores de pressão arteriais, maiores e iguais, não é isso? Né? E dentro disso, você vai analisando esses fatores. O primeiro deles, né, é você pensar, né? Alguns pacientes, né, principalmente os pacientes mais idosos, eles já têm uma elevação de genética das pressões arteriais. Então, é importante você tomar esse cuidado com as formas basal que o nosso cliente tem. Então, a gente coloca ali valores ali maiores ou igual a 140 por 90 ali dentro das ocasiões, fica legais, né? Fica legal ali para a gente avaliar. E aí a gente vê, né, os cuidados. Então, a gente vai ver, né, as diretrizes atualizadas, né, que vai dar ali um peso enorme dentro do nosso método de avaliação, não é isso? E aí a gente vai ver as eventuais situações problemáticas, como é uma delas que a gente consegue identificar comum, tá, dentro dos nossos consultórios, que é, né, a hipertensão do avental branco. O que é isso? É aquele paciente que quando olhou você de jalequinho branco, a pressão já subiu, né? Quando ele vai para casa, a pressão dá baixa. Nós temos um outro paciente que é ao contrário, muito comum no idoso. Qual é? Aquele que não tem pressão alterada na frente do médico. Esse a gente até, né, como pessoa, não como profissional, a gente até fica com vergonha, né? Porque tu verifica a pressão daquele idoso, deu 180%, corre para o hospital. Quando ele sentou na frente do consultório médico, a pressão deu 120 por 80. Aí você fala, meu Deus, mas eu olhei, deu 180 por 100, e agora deu isso. Então, a gente tem o revertor também aí, né? Ele tem uma pressão elevada, mas todas as vezes que ele está numa consulta médica, na presença de um profissional de saúde, a pressão dele abaixa, e a gente tem ali, a gente chama de, né, hipertensão mascarada, né, que é aquela que eu não consigo identificar, né? Então, a gente precisa fazer uma monitorização ali.
Outro fator que a gente utiliza muito comum hoje, né, dentro desse protocolo, é o famoso MAPA, que é o quê? A monitorização ambulatorial da pressão arterial. E aí a gente vai ver, né, o diagnóstico dentro de um período médio de 24 horas, não é isso? E dentro desse período de 24 horas a gente vai ver se essa pressão ela está acima de 130 por 80, né? Ou em vigília, tá? Ou 135 por 85 em sono, né? Ou também maior ou igual de que 120 por 70 também lá, né, em sono também, ok? Então, é mais ou menos isso daí que a gente faz. E aí a gente vai observando ali de um contexto, né? Então, quando a gente pensa na meta terapêutica, aí a gente vai pensar nas condutas, né? Então, elas trouxeram aí agora algumas métodos mais rígidas, por isso que eu falei para vocês que a gente se assustou bastante, porque uma pressão arterial de 120 por 80 já considerado um fator de risco, não é isso? E antigamente era um fator normal, não é isso? Tá? Mas dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologista, né, a pressão maior do que 130 por 80, certo? É uma que trabalha ali uma redução ali máxima dentro de um desfecho, tá? De problemas cardiovasculares, como infartos, AVC e outros fatores, tá? E aí a gente tem vários padrões, né? Dentro dessa questão, vamos entender agora qual que seria a minha conduta, não é isso? Então, olha só, manter a medicação, reforçar a importância de manter a mudança do estilo de vida, pois a pressão arterial desse paciente está dentro da meta, né? Então, a gente vai lembrar o seguinte, né? De uma polêmica, não é isso? O nosso paciente José, de 55 anos, que ele já, né, tá numa hipertensão há 3 anos, ele é um paciente de baixo risco, né? Então, ele apresenta uma pressão de 130 por 80 milímetros de mercúrio, sob o uso já de medicação, né, conforme o que a gente já está observando aí dentro desse contexto. A alternativa considerada correta, né, que a banca colocou para a gente, né, ela afirma que a pressão arterial está dentro da meta, certo? Então, na letra A aí, ela diz, ó, manter a medicação, reforçar a importância das mudanças do estilo de vida, pois a pressão arterial está dentro da meta. Só que quando ela fala que está dentro da meta, a gente pensa o quê? Que de acordo com o nosso protocolo atual, a meta para o paciente, de uma forma geral, não é isso? É menor que 130 por 80. Então, ele não está dentro da meta, porque 130 por 80 a gente já considera esse paciente aí, não é isso? Um paciente que precisa de cuidados, né? Então, o que que a gente pensa, né? Para que a gente consiga entender, né? Então, se ela é menor, então ela tem que ser uma faixa abaixo, não é isso? Dentro desse valor de 130 por 80. Então, como o paciente está exatamente com 130 por 80, ele está no limite, não é isso? Certo? Na situação limítrofe que a gente costuma ouvir muito aí, né? E aí, sobre essa ótica das diretrizes, de forma mais rígida, né? A dose do medicamento do seu José poderia ser otimizada, né? E aí, dentro disso, a gente faria ali, né? Uma baixa ali segurança, tentando reduzir, trazendo ali uma inconsistência ali, né, contextual, e aí foi o que levou a essa anulação dessa questão dentro desse processo do enário, né? Quando a gente pensa na letra B, a gente pensa retirar a medicação e reforçar a importância de manter e a pressão arterial está dentro da meta. Retirar a medicação não é um fator fácil, né? Então, esse paciente, no nosso caso, 130 por 80, ele já está lá no estágio 1, né? Chegando ali ao estágio 1, não é isso? De hipertensão, então, retirar a medicação não seria o bom conceito dentro das novas diretrizes. Letra C, modificar a medicação para que o organismo não crie tolerância, né? Então, também não é o fator de predisposição, né? Pegar ali e mudar só para diminuir tolerância não é um fator predisponível ali de realização de troca de medicamentos, tá bom? Reforçar a mudança do estilo de vida, pois
a pressão arterial está fora da meta. Reforçar a mudança do estilo de vida, pois ela está fora da meta. Essa daí é uma das respostas que a gente quase pensa ali, né? Mas ela está errada porque ela afirma que a pressão está fora da meta, não é isso? E dentro disso, o paciente ele tem alguns riscos cardiovasculares, não é isso? Dentro desse processo, né? E aí dentro disso a gente precisa de uma meta terapêutica, né? Então, por isso que ela é considerada errada. E a letra E, modificar a conduta medicamentosa, pois a pressão arterial está fora da meta, né? Modificar as condições medicamentosas, né? Essa alternativa, ela tem um erro bem crucial, porque ela está na afirmação de que a pressão está fora da meta e precisa fazer uma modificação do esquema, né, que seria desnecessário clinicamente e de forma inadequada, tá? Então, ó, a mais correta seria a alternativa A, não é isso? Só que dentro das novas regras de diretrize, né, essas metas ali, né, de pressão arterial de 120, né, ela era considerada ótima, né, mas aí dentro do processo novo, a gente já tem um esquema diferente que fez essa questão ser anulada, né, e por infelicidade da banca, essas diretrizes, elas chegaram antes da prova, né, certo? Tá? E aí, com isso, gerou a anulação dessa questão. Mas conseguiram entender? Para a gente não perder o contexto, vamos pensar aqui rapidamente numa estratégia, né, de atendimento, né? Então, ó, eu iria fazer mapa, não é isso? Se o meu paciente ele não tem condições de fazer mapa, eu faria o MRPA, que é aquela monitorização ali, né, de forma residencial, onde a gente pede o paciente para fazer as medições ali, pelo menos por 5 dias, 3 vezes ao dia, e é importante a gente determinar até os horários que ele verifique, porque senão, se você falar assim, manhã, tarde, noite, então manhã tem 5 horas, tarde tem 5 horas, noite tem muitas horas, então ele vai oscilar, então pegar horários específicos, tá? Fazer essa conferência de pressão por 5 dias, né? E dentro disso a gente tenta fazer uma nova consulta, né? Então, para fazer um diagnóstico de pressão arterial sistêmica, eu preciso de todos esses fatores: consulta inicial, consulta de retorno, não é isso? E resultado das avaliações aí desse paciente, devido ali o histórico clínico que a gente já tem, mais o mapa ou o MRPA. Quando a gente pensa em estratégia de medicamentos, a gente vai pensar em combinações, né? Então, a abordagem inicial, ela desencadeia dentro de um protocolo, né? E ela se baseia em monoterapia ou combinação de drogas, né? Se ela trabalha uma monoterapia, a gente vai trabalhar somente com um processo, né, do hipertenso, né, ela é iniciado ali no estágio 1, baixo risco, ou no pré-hipertenso, não é isso? Que vai ter alto risco de ter hipertensão, ou nos idosos que a gente tem uma fragilidade aí muito grande aí de ter quadros hipertensivos. Já se a gente faz uma combinação de medicamento, essa conduta, ela já é para pacientes de estágio moderado, não é isso? Tá? Então a gente já vai associar ali, e aí a gente associa, né, dentro desse processo, uma IECA e um bloqueador de cálcio, tá? Ou um diurético, né, nesse paciente. Então, a gente faz essa associação aí, né, dentro desse processo, para iniciar esse cuidado e esse tratamento, né? Ele vai ser de forma contínua, tá? Com medicações realizadas. Se o meu paciente, ele é um paciente, né, que está no estágio de pré-hipertenso, né, ele tem consultas, né, rotineiras, né, anualmente, ou pode, dependendo de alguns estabelecimentos, podem trabalhar de forma semestralmente. Se ele é um paciente hipertenso, né, isso considerado ali no estágio 1, 2 e 3, ele tem avaliações trimestrais, né? Então, a cada 3 meses, ele tem que fazer uma nova consulta para ser reavaliado e até também para que ele possa ter um novo receituário com ajuste de dose, se for o caso, dentro desse processo. Perfeito? Decorou? Aprendeu? Então, é isso. Mais uma questão, né? Prestem atenção e cuidado
para que vocês não caiam nesses peguinhas. E já já a gente volta.